Vamos orar, queridas, para introduzir a palavra. Senhor, nós te agradecemos por esta unidade feita. Cremos que o Senhor nos fará um. E já somos um em Cristo Jesus, mas também o seremos na alma, Pai, para engrandecer o Teu nome neste tempo, levantar um altar, edificar nossas vidas, edificar uns aos outros, Pai, e realmente ser luz nesse tempo de trevas, de guerra, de tanto sofrimento, Senhor Deus, que a nossa terra geme, Pai. Que nos manifestemos como resposta a esse gemido da criação, como filhos maduros, como filhas maduras de Deus. Nós queremos abençoar cada família representada por cada mulher que entrou neste grupo, cada ancião, cada criança, cada adolescente. Nós abençoamos que a Tua paz, a Tua bondade, a Tua graça, a Tua cura seja derramada sobre as famílias, Pai, que seja um tempo de muito derramar do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, sendo um, sendo o reino, manifestando Cristo, Pai. Que nós abençoamos este grupo, nós clamamos pelo sangue sobre ele, ungimos cada uma que entrou neste grupo, Senhor Deus, dentro desse propósito, Pai, de invocar o nome do Senhor, de proclamar as Tuas verdades, de anunciar mesmo o Teu evangelho vivo neste espaço, em nome de Jesus. E, gente, eu quero falar com vocês hoje, vou tentar ao máximo ser breve, é difícil, né? Eu vou ver o seguinte, eu vou tentar fazer no áudio, se eu não conseguir com o tempo hoje ultrapassar os tempos, o que eu vou tentar fazer? Vou tentar gravar o vídeo e mandar para o YouTube, aí eu mando o link para vocês da palavra, que aí eu acredito que a gente não tem problema com memória, tá bom, gente? Então vamos tentar. Naquele dia, a gente vai ler Marcos 5, de 1, eu vou ler alguns versículos do 5 e vou pular, porque o texto é bem grande, né? E vou pular para, vocês já conhecem esse texto, né? E vamos até o 19, certo? Então vamos lá. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam.
Então, queridos, aqui nós vemos um ensinamento, uma instrução, uma mentoria de Jesus para os discípulos, né? Sobre autoridade. Desde o capítulo 4, falei isso no A Mesa. Quem puder acompanhar depois, acompanha. Muito legal a palavra. Sobre esse discipulado de perto, essa mentoria e essa ativação de autoridade. E no capítulo 5 também isso vai ser evidenciado, que é mais um ensino sobre autoridade espiritual. E o que eu quero falar hoje com vocês é sobre travessia. Desde o começo do ano, se eu não me engano, o Senhor foi me dando pinturas proféticas de travessia. E isso veio ao meu coração, pintar sobre travessia. E comecei a pintar, né? À medida que ia surgindo uma imagem, uma inspiração, comecei a pintar sobre travessia. E eu já estava dentro do profético de Deus, né? E eu acredito, queridos, que nós estamos vivendo um tempo de travessia. E precisamos, sabendo que nós estamos vivendo uma travessia, cada uma sabe o que vai atravessar, não é? Então, cada um está vivendo um tipo de travessia, mas nós estamos vivendo uma travessia. Nós estamos dentro de um barco, fomos inseridos dentro de uma tempestade, e cada uma vai atravessar de um jeito, cada uma sabe qual o destino, o que o Senhor tem do outro lado para você. E como igreja, o que Deus tem para nós, como reino de Deus. E como nação, o que Deus tem para nós do outro lado, não é? Que ensino que ativação será que vai acontecer, que depósitos serão derramados dentro de nós. Então, que propósito será vivido do outro lado. Então, a gente precisa entender isso. Nós estamos passando por um momento de travessia, cada uma de formas diferentes, mas todos estamos no mesmo barco, um grande problema mundial, não é? E que a ameaça de adoecermos com um vírus e ver os nossos grupos de risco adoecendo e quem sabe e podendo ir a óbito, né? Então nós estamos atravessando. E como nós vamos atravessar essa quarentena? É uma escolha. Aqui nós estamos nessa tentativa de fazer uma boa escolha. Vamos atravessar em unidade? Vamos atravessar em fé? Vamos atravessar fazendo algo que glorifique a Deus? Vamos atravessar servindo umas às outras? Cuidando uma das outras? Curando umas às outras? Então, os discípulos, quando eles estavam, eu estou lendo só o capítulo 5, como eu falei, o 4 eu já ministrei numa mesa, então depois você acompanha, para você entender bem do que eu estou falando. Mas eles estavam numa tempestade, nós estamos agora dentro de uma tempestade, que aconteceu de repente, né? É interessante, porque eu vou só retomar aqui, eles despediram a multidão, isso já no capítulo 4, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e ondas se arremessavam contra o barco. Em outra versão vai dizer, de repente sobreveio uma grande tempestade. De repente. Então esse de repente aconteceu conosco. De repente nós fomos inseridos num contexto de tempestade, de crise. E nós precisamos entender isso, como é estar surpreendido dentro dessa tempestade, não é? Como nós poderemos vivê-la, mas para isso nós precisamos discernir. O primeiro ponto que eu coloquei aqui, discernir a tempestade e qual a fonte dela. Discernir a tempestade. Por que discernir a tempestade, Ara? Não é isso? O que nós estamos sabendo de algo natural. E qual a parte espiritual da coisa, não é? Será que estamos vendo realmente o que é? E aí eu lembro, também voltando lá no texto anterior,
Os discípulos, eles olharam, eles se amedrontaram, eles se apavoraram. O que eles viram foi uma tempestade, eles viram um mundo natural. Mas será que era um mundo natural? Por quê? Porque eles estavam recebendo oposição ao propósito deles, que era chegar à margem do outro lado. Né? Umas versões falam lago, outro mar, enfim. Mas teve essa tempestade. Teve uma oposição ao propósito. E às vezes a gente, para fazer uma travessia, a gente pensa que essa travessia será plana, né? Cheia de flores. Nossa, tudo aberto, tudo disponível. Dependendo do propósito, a gente vai... se a gente entender o nosso propósito, nós vamos entender o que tempestade é essa. De onde ela vem? Porque o nosso propósito revela nosso inimigo. O nosso propósito revela o nosso inimigo. A oposição que nós vamos sofrer tem muito a ver, eu digo oposição espiritual, tem muito a ver com nossa travessia, com o nosso destino, a margem, o outro lado. Tem muito a ver com isso. Então, e nós estamos passando por isso agora como famílias. Cada um, de alguma forma, vai ter que fazer uma travessia aí particular, individual, como nação, né, e como povo da terra. Né, nós estamos fazendo aí uma travessia para viver uma outra coisa, um outro tempo, uma outra realidade. E nós precisamos discernir, como povo de Deus, que tempestade é essa? Porque os discípulos, eles viram tempestade. Então, eles tentaram agir, né? Ainda ameaçados, amedrontados e fora de posição espiritual. E, enfim, eles não exerceram autoridade, eles chamaram Jesus para exercer, sendo que eles já eram discípulos, né? Então, eles não estavam discernindo que tempestade era essa, eles só viam o mundo natural. E nós somos tentados, muitas vezes, até pela mídia, a focar no mundo natural. Mas, gente, essa tempestade tem um espiritual agindo. E eu tive um sonho, acho que foi anteontem. Um sonho com um homem grande, alto, subindo, como se ele era tão alto, e ele passava como um destruidor por casas, cidades, né? Um homem alto, ele era totalmente destrutivo e, enfim, era um poder realmente que não era humano, era um poder espiritual, mais maligno, mas o corpo era de um homem, né? E isso me ocorreu que era um principado de destruição, né? Um principado de destruição. E às vezes a gente perde a noção que existe uma realidade espiritual acontecendo, que na verdade a tempestade é essa realidade espiritual. E que é o momento da gente estar em autoridade, exercendo autoridade, não mais só como sacerdotes, mas exercendo autoridade, ou seja, dando ordem para que cesse, né? Para que esse vírus cesse, para que essa disseminação cesse. Né? E nós precisamos entrar nessa posição. Então, será que estamos vendo realmente o que é real? Né? Será que essa tempestade é isso mesmo? É só um vírus? O que está por trás disso? O que nós precisamos discernir para poder entrar em governo? Né? E lidar com isso naquilo que realmente é, porque o que isso tem a ver com a nossa margem lá, com o outro lado que a gente precisa chegar. Então, discernir a tempestade, qual a fonte dessa tempestade, nos posicionar dentro dela. Amém, queridas? Então, o destino, segundo ponto, é preciso fé. Porque quando a gente discerne, e a crítica que Jesus faz, a ativação que ele faz ali nos discípulos, no versículo 4, é de fé. Vocês podem exercer autoridade. Vocês são tímidos, homens de pouca fé. Vocês não precisavam me acordar. Vocês poderiam exercer essa autoridade. Então, a gente precisa de fé para entrar no barco com Jesus. Precisa de fé para enfrentar a oposição. Não como meninos, mas como discípulos, como homens com autoridade espiritual, mulheres com autoridade espiritual. Amém? Exercendo o governo.
E então a gente precisa disso, queridas. Eu sei que todas aqui são pessoas lindas de Deus, abençoadas, mas nós estamos aqui tentando trazer uma visão do reino, né? Tudo aquilo que nós vamos compartilhar aqui é uma visão para esse tempo, é algo que Deus está trazendo ao nosso coração que é fresco, amém? Então, é preciso fé. Se não discernirmos a tempestade, vamos agir no mundo natural, apenas com a máscara, a prevenção e o espiritual. Onde fica? Se é ele que, na verdade, está por trás de tudo isso. Então, a gente precisa discernir para poder usar a ferramenta certa, que é a fé. A minha fé é o essencial para vencer essa tempestade agora, gente. Como igreja, como povo de Deus, nós precisamos colocar a fé em ação, em governo. Terceiro ponto, o destino revela nosso inimigo. Falei disso já, né? Que é a oposição. Então, o Senhor leva eles para o outro lado, porque tinha uma cidade que estava sendo governada, ameaçada, atingida por uma legião de demônios em uma pessoa. Bom, nos evangelhos tem, no Marcos diz que são duas, vai variando, mas vamos ficar com um endemoniado, né? De Gesareno. Então, a cidade toda estava sofrendo a influência dessa legião de demônios. E Jesus precisava atravessar, e lógico que a oposição vem na tempestade para que eles não chegassem lá, porque haveria libertação e haveria um alcance de povo. Então, o que acontece? Ele chega lá, depois de passar a tempestade, exercer autoridade sobre a tempestade, ele chega lá, amém, queridas? E, ao chegar, ele expulsa aquela legião. A gente sabe a história, sabe como ele o faz. E os discípulos estão ali aprendendo. Aprendendo sobre autoridade, aprendendo sobre exercer governo, né? Então, não é mais hora do sacerdócio, Senhor, abençoa, Senhor, nós pedimos. Não, é agora sai. Sacerdócio é sai, né? Então, mas para isso a gente tem que ter autoridade, né? E outra coisa, gente, que eu tava falando, lá no destino, o endemoniado, depois de liberto, ele quer ir com Jesus, ele quer entrar no barco. Mas Jesus fala para ele no versículo, eu acho tremendo isso aqui, gente, 19. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar. Por quê? Jesus atravessa, leva os discípulos para esse discipulado, para libertar um homem, libertar uma cidade de uma influência maligna, de um principado, enfim, potestades no ar, e levantar um proclamador, alguém vivo, alguém que antes tinha uma influência totalmente negativa e que agora seria um porta-voz de Deus. Porque ele era reconhecido como aquele homem endemoniado, louco. Mas agora todos os olhares olhavam para ele, o Senhor fez dele um portal de anunciação, um anunciador, um proclamador. E ele agora vai proclamar as boas novas com autoridade naquela cidade, começando na sua casa, com os seus. Sempre que Deus atravessa para alcançar alguém, não tem a ver apenas com um alguém, tem a ver com pessoas, com filhos perdidos, tem a ver com povo. Essa continua sendo a vontade de Deus. Quando a gente atravessa, não tem nada a ver com realizações pessoais, tem a ver com o reino de Deus. Então essa tempestade será vencida em nome de Jesus pela fé, mas tem a ver com o reino de Deus, não tem a ver com realizações pessoais naturais. E tem mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar, pessoal, é que peraí, tô tentando lembrar aqui, resgatar, porque me veio alguns insights espirituais na hora, né? A oposição, por que uma oposição vem? Que uma tempestade, que essa tempestade ali naquela situação dos discípulos estava dizendo, né? Se era espiritual,
se manifestando no natural, mas a fonte era espiritual. O que essa tempestade estava dizendo? Ela estava dizendo que, é melhor vocês desistirem e voltarem, né? Porque a coisa lá não vai ser fácil. Então ela estava cumprindo o papel de intimidação, de intimidar para demovê-los do propósito, tirar o foco, minar a fé e a autoridade. Então, o natural se manifesta porque tem um espiritual por trás, ok? Para ameaçar e desviar o foco, tirá-los do foco, gerar intimidação, medo, roubo de autoridade, enfim. Se eles não conseguissem, se eles não retornassem, pelo menos ele estaria tirando a fé, minando a fé. A tempestade, ela sempre tem um propósito, vamos pensar assim, gente, destrutivo. Lógico que na ótica de Jesus, ele é um discipulado, né? Porque era isso que o Senhor estava querendo ensinar eles a perceber o mundo espiritual também e entrar em posição de governo. Agora, eles não entenderam isso, né? Mas aprenderam, viram de perto, ouviram de perto. Então a oposição vem para intimidar. Então, por quê? Porque o nosso propósito, tem um propósito lá do outro lado. No caso, eles tinham um propósito e tanto que era libertar uma cidade. Era libertar uma cidade. Então, imagina a oposição que vem por causa desse propósito. Não tem como eles simplesmente irem curtindo essa viagem, achando que não vai ter nenhuma oposição espiritual no caminho, que vão atravessar tão bem, curtindo, fazendo um turismo, né, pelas águas, e não é isso, né? Eles estavam em missão, eles não se conheciam a missão, mas eles estavam em missão. E em missão a gente tem que estar armado, vestido de Deus, com a visão focada, né? E dentro, discernindo principalmente, e aí é hora do sacerdócio, orar, buscar, discernindo o espiritual para depois entrar em autoridade e governo. Então, só mais esse acréscimo aí, como é importante que a gente saiba que tem um outro lado que tem a ver com o reino de Deus, não tem a ver com realização, imagina, né? Eles nem sabiam o que tinha do outro lado, mas a oposição já estava revelando o que tinha do outro lado. E eles foram libertar uma cidade, libertando um homem que começou a ser um proclamador, primeiro na sua casa e nos seus, olha aí, né? Em Judeia, né? Em Jerusalém, até os confins do mundo. Então, primeiro, a gente precisa ser proclamador na nossa família, precisa anunciar o que Jesus fez em nós, né? O que Ele tem feito ainda, né? E para edificar a fé dos nossos filhos, né? De cada um dos nossos parceiros, maridos, né? Parentes, para daí a gente conseguir ir mais longe nessa proclamação, ganhando autoridade, né? Porque a autoridade também é progressiva, né? Ela é conquistada no reino de Deus, né? Ela é conquistada no lugar de autoridade, uma vida de retidão em Deus, né? É lógico que tudo é no nome de Jesus. Amém, queridas? Então, só esse acréscimo aí, que eu creio que é importantíssimo. Amém, queridas? Que Deus abençoe vocês, ministre o coração de vocês, que possamos nos entender nessa travessia, nos munir das ferramentas para essa travessia, fortalecer o nosso coração para essa travessia e chegar do outro lado preparados para exercer governo. Em Cristo Jesus, no nome de Jesus. Paz do Senhor, um beijo no coração de vocês.